Nunca mais se ouvirá de violência nesta terra. Estamos todos muito alegres em participarmos dessa conferência regional na região 8A de São Paulo. E louvamos ao Senhor que a sua palavra, a revelação da sua palavra não tem cessado. Ele continua falando conosco, continua se revelando a nós. E isso é muito importante, irmãos, porque isso leva a igreja adiante. É como se o povo de Deus no deserto, se não houvesse o falar de Deus, o povo de Deus não saberia quando levantar o acampamento e para que direção tomar, fazer o que no dia seguinte. Então, é muito importante nós, no deserto, termos o falar de Deus através de Moisés. O povo saberia quanto tempo iria ficar acampado e quando iria levantar acampamento, para que direção iria seguir. Quer dizer, tudo isso depende do falar de Deus. Então, irmãos, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus e nós dependemos do falar de Deus para tomarmos uma direção, tomarmos uma atitude. Graças a Deus que nós temos o falar de Deus. Então, isso é uma coisa que eu mais temia, principalmente, né, com a partida do irmão Donk. E por muitas vezes eu vindiquei isso diante do Senhor, como Moisés, no capítulo 33 de Êxodo. Deus ameaçou não levar o povo para a boa terra de Canaã, por causa do povo ter feito o bezerro de ouro. Vocês conhecem a história, né? E ele disse que iria mandar um anjo, mas ele não iria. E Moisés se desesperou. E ele gastou um tempo para negociar com Deus. E por fim ele disse: se a tua presença não for conosco, eu também não irei. Irmãos, graças a Deus, que Deus por fim concordou. Ele iria pessoalmente levar o povo a tomar posse da boa terra. Irmãos, a mesma coisa está acontecendo conosco hoje. Deus, pessoalmente, a sua presença está conosco e Ele vai nos levar a tomar posse da boa terra. Estamos no deserto, muitas vezes andando em voltas. Por quê? Porque ainda há muita coisa do velho homem precisa cair no deserto. Eu escolhi o título dessa mensagem por Vida da Igreja, uma vida comunitária perfeita. Deus projetou a igreja de tal forma que o viver dos seus filhos na igreja seria um viver perfeito, como Ele é perfeito. Todavia, se nós verificarmos hoje a nossa condição e a nossa situação, nós ainda temos muito a desejar a chegar a esse ponto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos ainda muitas coisas que precisam cair no deserto. Nosso velho homem, nós cantamos aquele hino, como chama, né? Onde há o amor de Deus, S86. Onde há o amor de Deus, há também um perdão. Onde há o perdão de Deus, a reconciliação. O que mais? É tão forte esse amor, vence todo ódio e rancor. Por que há ódio e rancor entre os filhos de Deus? Porque ainda estamos no velho homem. E semeia a paz.
no coração, não é isso? Entre os irmãos. É isso que Deus quer fazer. Portanto, irmãos, você tem fé que nós vamos chegar lá? Ou nós vamos ficar mais 40 anos nesse lenga-lenga? Dessa situação lamentável de se queixar um do outro, guardar rancor no coração, amargura, inveja, contendas. Não, eu não quero ficar mais 40 anos. Eu quero que o Senhor nos leve mais rapidamente para a boa terra de Canaã. Então, este ano, 2018, o Senhor já nos disse no final do ano passado que será o ano da pregação do Evangelho, ou melhor, o ano do progresso do Evangelho. Nós vamos na conferência internacional, nós vamos entrar num livro novo, livro de Romanos. E o livro de Romanos trata do Evangelho. O irmão Dong usou muitas vezes Romanos 1 para mostrar o Evangelho da graça e o Evangelho do reino, não é isso? E ao longo dos capítulos de Romanos desenvolve o que é o Evangelho. E logo no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Você que recebeu o Evangelho, aceitou o Evangelho, se você vive pelo Evangelho, você deve estar vivendo pelo poder de Deus. Se a sua vida carece de poder, é a mesmice de sempre. É uma vida rotineira de sempre, sem força, morna, fria. Irmãos, alguma coisa está errada, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, nós somos um povo que vive por fé. Não vivemos pelas coisas que se veem. Nós vivemos pelas coisas que se não veem. São as coisas da fé. Cremos na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Então vamos lá. O que você acha que é o Evangelho de Deus? Esse ano de 2018, vamos pregar o Evangelho de Deus. Vamos salvar muitas almas para o Senhor, que de fato Deus deseja, irmãos, que nós saiamos da nossa, como eu diria, da nossa comodidade, né? E saiamos para pregar o Evangelho. Que o fogo do Evangelho inflame no nosso meio. Tira-nos da frieza, tira-nos da monidão. Irmão, vamos amar pregar o Evangelho, salvar almas, ganhar pessoas para o Senhor. Se você ainda está um pouco frio, não se preocupe, mas vamos pedir para o Senhor nos esquentar. Esse fogo não pode se apagar. O fogo do altar do holocausto não se pode apagar, não se apagará. E o seu fogo também, como Paulo disse ao Timóteo, é importante, irmãos, que reavives o dom de Deus que há em ti. Vamos abanar esse fogo que há dentro de nós. Vamos começar a viver de hoje em diante uma vida diferente.
se a nossa vida estava até hoje, de 2018, como sempre, né, rotineiramente. Senhor, que esse ano a minha vida tenha mais sentido, a minha vida tenha mais valor diante de Ti. Senhor, quero inflamar esse fogo que há dentro de mim para pregar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é salvação. Não é pelas obras da lei, não é pelo que o homem faz de bem, não é pela capacidade do homem que o homem alcança a salvação, mas é pela fé em Jesus. Todo pecador precisa do perdão, porque sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E nenhum de nós conseguimos nos salvar. Graças a Deus que Deus mandou seu próprio Filho, veio aqui na terra, irmãos, morreu por nós, e o seu sangue derramado na cruz substituiu a nossa morte, o derramamento do nosso sangue, para que nós, quando cremos na sua obra redentora, Deus pudesse nos perdoar. Deus então nos justificou. Deus então nos santificou. E Deus nos regenerou com seu Espírito. E nós ganhamos a vida de Deus. A partir daquele dia nós passamos a ser filhos de Deus. Temos a vida e a natureza de Deus. Irmãos, esse é o início da nossa salvação. É a salvação do nosso espírito. A regeneração do nosso espírito, o nosso novo nascimento. Irmãos, é o começo de tudo. Mas essa salvação é muito mais do que isso. Talvez para você, depois dessa primeira salvação, muita alegria, tudo mudou na sua vida, a perspectiva da sua vida mudou, a maneira de você olhar para o mundo, para as coisas de Deus mudou, não é isso? Você passou a viver na alegria da salvação, só que com o tempo, essa alegria foi se perdendo. E você passou a viver uma vida morna, todos os dias a mesma coisa. Vai para a reunião, volta para casa, vai para o trabalho, não é isso? Tem a família para cuidar, tem os filhos, os problemas, e tudo passa a ser aparentemente igual a todos os homens dessa terra. Será que a nossa salvação é só isso, irmãos? A nossa salvação é muito mais do que isso. Muito mais. Por isso que vocês se lembram, quando o irmão Dom falou do reino, ele usou Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. Vocês se lembram? Hebreus capítulo 2. Só que não se esqueçam dos primeiros versículos de Hebreus 2. Os primeiros versículos, de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmão, não podemos nos desviar. Toda a palavra ouvida, toda a verdade ouvida, irmãos, segundo a linha da economia de Deus, segundo o plano de Deus, é para nós nunca nos desviarmos delas, porque com o tempo podemos nos desviar, pode a visão ficar embaçada. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Esse versículo 3 que eu quero chamar a atenção. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Portanto, irmãos, essa salvação não é só essa parte inicial da salvação e depois é esperar ir para o céu, né, como muitos cristãos, um dia. Irmãos, a salvação é muito mais do que isso. Então não podemos negligenciar.
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aí vem o que o irmão Dong enfatizou tanto a partir do versículo 5 e mudou o nosso rumo também, não é? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, o filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Irmãos, não é maravilhoso? Deus, Ele não preparou o mundo que há de vir para os anjos governarem. Ele preparou para o homem. Portanto, irmãos, Ele precisa preparar o homem. Não é somente a regeneração do Espírito suficiente para nós governarmos no mundo que há de vir. Porque Deus preparou uma grande salvação. Nós seremos aperfeiçoados, preparados para reinar juntamente com Cristo naquele dia. Você consegue ver ou não? Se Cristo foi aperfeiçoado de uma maneira tão difícil, com tantos obstáculos, negando a si mesmo, irmãos, será que a nossa vida é assim, deixar passar tão facilmente oportunidades para nós ganharmos mais dessa salvação? Portanto, irmãos, de hoje para frente, eu espero que a nossa visão mude, o nosso dia a dia mude, a gente consiga ver que cada minuto da nossa vida, Deus está querendo operar a sua grande salvação na sua vida e na minha vida. Irmãos, esse é o Evangelho de Deus. Do contrário, irmãos, nós vamos pregar o Evangelho, trazer as pessoas do nosso meio, e as pessoas vão ter aquela alegria da salvação como nós tivemos de início, e depois tudo vira rotina. Ela não vê muita coisa diferente. Pelo contrário, no nosso meio, colocamos num grupo familiar, ou em algum grupo tarefa, essa pessoa vê que um tem problema com o outro. E aquele critica os líderes. Aquela irmã tem problema com aquela irmã. Aquele irmão tem problema com aquele irmão. Irmãos, que salvação é essa? Será que a salvação é só essa salvação inicial? Irmãos, nós nunca vamos chegar a esse sonho da vida da igreja ser uma vida comunitária perfeita. Você acredita no sonho de Deus? Houve um escritor inglês em 1925, escreveu um romance e dizendo que há uma cidade entre os vales dos montes de Himalaia, perdido ali no meio do nada, um lugar maravilhoso, isolado do resto do mundo. E aquele lugar chamava de Horizonte Perdido. E a cidade chamava-se de Shangri-La. E onde não havia ódio, não havia conflitos, tudo era amor, tudo era paz. E ali, no meio daquela situação maravilhosa, as pessoas não envelheciam. Irmãos, os homens almejam uma sociedade perfeita. Um lugar onde não haja guerra, haja paz, não haja conflitos, ódio, amargura, mas haja saúde, bem-estar.
Não é? Todos desejam esse lugar. Mas, irmãos, esse lugar, neste mundo, nesse cosmos, não existe e não vai existir nunca. Mas na igreja, Deus projetou a vida da igreja para ser um lugar comunitário, de uma vida comunitária perfeita. Você acredita nisso? É só nós entrarmos na terra boa de Canaã, você vai ver que essa vida existe e é real. Essa é a grande salvação que Deus preparou para nós. Aí continuando, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Imagine só, irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Era para ser colocado debaixo da autoridade de Deus, para Deus se dispensar sua vida, a sua natureza. Lembrem-se que Deus é amor. Deus quer se dispensar a sua vida, a sua natureza, a esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Hora que o homem comesse da árvore da vida, o homem receberia tudo isso. E ao receber debaixo desse encabeçamento de Deus, a vida e a natureza de Deus, irmãos, Deus faria da humanidade que Ele criou no homem, acrescida da vida e natureza de Deus nessa humanidade, faria de nós, irmãos, um homem com uma humanidade perfeita. E uma humanidade perfeita é capaz de gerar uma vida comunitária perfeita. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Só que Satanás, sabendo do plano de Deus, através da serpente se antecipou e foi para falar para Eva. E a Eva foi enganada, iludida, achando que comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ganharia então uma capacidade de discernir o bem e do mal, assim não precisaria incomodar Deus para viver. Senão todo o tempo tem que incomodar Deus. É para fazer isso? Não é para fazer isso? Então ela, enganada, comeu da árvore que Deus disse para não comer. Essa transgressão, simples entre aspas, essa simples transgressão, irmãos, tirou o homem debaixo do dispensar de Deus, da linha da autoridade de Deus, e colocou-o debaixo do império das trevas, da potestade, da autoridade das trevas, uma autoridade clandestina, que não poderia existir nesse mundo. Por isso que o mundo se tornou esse mundo caótico em que nós vivemos, porque existe essa autoridade clandestina. Porque debaixo da autoridade de Deus, irmão, tudo estaria em ordem. E tudo estando em ordem, Deus se dispensaria para tudo que as suas criaturas necessitariam, e principalmente o homem ganharia sua vida e natureza. E viveríamos, irmãos, uma vida perfeita aqui na terra. Você acredita nisso? E o homem caiu. O homem, então, comeu da árvore errada. A consequência está aí, você vendo por todo quanto é lado, não é isso? Essa é a consequência. O pecado entrou no homem, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Irmãos, o que há hoje na humanidade, ou o que há na sociedade humana, irmãos, você vê, o que ressalta é corrupção, ódio, inimizade, que mais? Inveja, ciúmes. Pode me ajudar? Malignidade, brigas, contendas, não é? Individualistas, egoísmo, não é isso? Desrespeito,
Um quer passar a perna no outro para poder subir na vida, não é assim? Essa é a sociedade em que nós vivemos. Irmão, como salvar essa humanidade que caiu desse jeito? Como fazer da vida da igreja um lugar se ele trouxe pessoas que vivem desse jeito para viver uma vida comunitária perfeita? É impossível. Mas Deus consegue fazer isso. Como? Como? Quem sabe? Como? Está aqui, ó. Hebreus 2, versículo 8, eu terminei de ler que Deus sujeitou todas as coisas e nada deixou fora do seu domínio. Mas a última frase, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, Deus quer, através do homem, isto é, a salvação de Deus inclui colocar esse homem que foi corrompido e enganado por Satanás, está debaixo de uma linha da autoridade clandestina, por isso que vive no meio da corrupção, pecado, né, de conflitos. Deus quer salvar esse homem, trazer esse homem de volta à linha da autoridade de Deus. Aí, através do homem, que eu chamo de igreja, através da igreja, Deus então colocaria todas as coisas debaixo dos nossos pés, do homem. E esse homem, quem encabeça a igreja, é Cristo. Homem, Cristo, homem. Esse é o plano de Deus. Mas, até agora, a gente não vê as coisas sujeitas. Porque nem nós estamos debaixo da autoridade de Deus propriamente dita. A nossa vida ainda está um tanto fora, não é isso, do seu domínio. Ainda fazemos muitas coisas por nós mesmos. A nossa vida ainda há, entre nós, mesmo na vida da igreja, ainda há muitos conflitos. Ainda há muitos problemas entre nós, problema de relacionamento, não é isso? Não vemos as coisas ao homem sujeito. Mas Deus providenciou uma coisa. Versículo seguinte. Vemos, todavia. Quer dizer, o escritor diz assim, não vemos isso acontecer. E agora, hein? Eu não estou vendo nada disso acontecer. As coisas não estão sujeitas ao homem. Opa, de repente ele viu. Eu vemos o quê? Tem uma pessoa. Hein? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, até Jesus se sujeitou a ser como um de nós, menor que os anjos. Que mais? Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Irmão, isso é maravilhoso. Provar a morte. Irmão, se homem pecador que deveria morrer, se esse homem morresse, estaria tudo acabado. Por isso que o homem tem pavor da morte. Porque uma vez eu e você, quando morremos, irmãos, estará tudo acabado. Não teremos mais esperança de nada, chance de fazer mais nada, estaremos mortos. Por isso o homem tem medo da morte. O povo pagão, na China, no Oriente, Japão, eles, todos os dias, eles vão visitar os seus deuses demônios e suplicar para que não leve sua vida. Eles compram naquelas lojas de ídolos dinheiro que é dinheiro deles, dinheiro de ídolos. Eles compram com moeda, né, nacional e compram aquele dinheiro para queimar, para pagar para os demônios, os deuses falsos, para não levarem a sua vida. Nas curvas perigosas de estradas, você vê esse dinheiro para ídolos jogado nas curvas, pagando tributo para não morrerem. E o homem tem medo de morrer.
Mas, irmãos, Jesus, por sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Você e eu não precisamos mais ter medo de morrer, irmãos. Alguém provou por nós a morte. Não precisa ter medo da morte. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Irmãos, nós não chegamos lá ainda, mas Jesus se propôs a nos conduzir à glória. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmão, sabe quem é o autor da sua salvação? É Jesus. Ele é o autor da sua salvação. Ele vai salvar você. Ele vai levar você a ser coroado de glória e de honra. Porque ele foi coroado de glória e de honra. Ele sofreu sofrimento da morte para te livrar da morte. Eu vou pular um pouco aqui. Versículo 14. Visto, pois, que os anjos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, os homens têm medo da morte. Não, você tem ou não tem medo da morte? Ou você tinha ou não tinha medo da morte? Espero que hoje você não tenha. Né? Não tenha. Por quê? Irmãos, todo homem tem medo da morte. Ele faz de tudo para poder viver mais. Não é? Mas, irmãos, Jesus, ele morreu na cruz, participou da carne, mesmo sangue nosso. Ele morreu, destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Ele livrou a todos que pelo pavor da morte, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esses que eu falei, esses pagãos, eles adoram esses deuses falsos, por medo de morrer. Eles viraram escravos deles. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Os anjos erraram, mas ele não foi salvar. O homem errou, pecou. O homem caiu no lamaçal, virou esse caos que está aqui a nossa sociedade hoje, mas Deus se propôs a salvar o homem. E não é só nos salvar do inferno, nos regenerando como seus filhos, não. Ele quer nos salvar até o final. Essa é a grande salvação. Eu quero esta tarde, irmãos, passar essa visão para você. Ó Senhor Jesus. Por isso mesmo, versículo 17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, ele se tornou semelhante a nós. Você acredita nisso ou não? Ele se tornou semelhante a nós. Às vezes eu pensava, quando eu era mais jovem, eu já disse isso, eu pensava que não, Jesus tira de letra, ele para viver uma vida humana aqui na terra, ele é Deus, ele tira de letra, mas ele não veio como Deus. Ele deixou a usurpação de ser igual a Deus de lado. Ele não quer mais, não queria vir na posição de Deus. Ele veio para experimentar a vida humana tal qual eu e você vivemos. Você sabia disso? Ele passou pelas mesmas tentações.
Ele passou pelas mesmas provações que um homem passa. Você, uma irmã, disse, mas acho que aquilo que eu estou passando, Jesus não vai entender, não. É muito peculiar, muito particular, né? Ele não vai entender. Não, Jesus entende sim. Ele veio a ser um homem como você, como eu. Não é? Ele hoje, irmãos, ele pode entender você para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Por isso, irmãos, Deus, através de Jesus, não é aquele Deus que nos castiga. Se fosse assim, irmão, nós estaríamos todos mortos, não é isso? Erramos tanto durante o dia todo, toda semana erramos tanto, de repente saímos na rua, um raio nos pega na cabeça e nós morremos porque fomos castigados por Deus. Mas não, nosso Deus, Ele renova a sua misericórdia de dia em dia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, não é isso? Como diz? As misericórdias do Senhor são a causa, né? Como é que é? São a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Nós não somos destruídos, porque Deus é misericordioso. E Ele colocou entre nós e Deus um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Irmãos, graças a Deus. Deus tem que ter muita paciência conosco. Mas a gente ainda vai errar muito, né? Senhor, me perdoa, ainda vou errar muito. Mas graças a Deus temos um sacerdote que é fiel e misericordioso. Por isso Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, Ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. Quem acredita nisso? Os jovens têm muito problema com as paixões da mocidade. Eu não sou jovem, né? Os adultos também. Né? Com a lascívia, sensualidade. Irmãos, eu acredito, até Jesus foi tentado na área da sensualidade. Opa, peraí. Vocês acreditam ou não? Só que Ele nunca pecou. Ele nunca errou. Ele sabia o que é uma dor de dente. Quem nunca teve dor de dente não se condói com aquele que tem dor de dente. Quem nunca teve uma pedra nos rins não sabe o que é dor de uma crise renal. Não é? Mas Jesus veio ser um homem igual a nós. Ele pode hoje, irmão, ser fiel e misericordioso sacerdote. E Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jovem, se você está sendo tentado, saiba que Jesus, Ele é poderoso para socorrer você, porque Ele mesmo já foi tentado. Senhor Jesus. Por isso, santos irmãos, capítulo 3, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quer dizer, quem estabelece a casa é maior, o dono da casa é maior do que a casa, não é isso? Jesus é o dono da casa, que estabeleceu a casa. Moisés era a casa, ou nós somos essa casa. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós,
se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Bom, então vou entrar. Eu fiz tudo isso preparando vocês para entrar agora. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí então o autor de Hebreus nos adverte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Em Êxodo, eu quero mostrar um pouquinho a nossa radiografia. Hoje à noite eu vou fazer um exame, né? Exame de imagem. Vou mostrar um pouco a nossa tomografia, radiografia, não é isso? Cintilografia. Esse povo que reclamou, esse povo estava numa boa no Egito, na terra de Gósen, gozando a terra de Gósen, na fartura, era bem tratado por Faraó por causa de José, mas irmão José morreu, e muitos reis se passaram. Aí veio um rei que não conhecia José, e olhou para esse povo: por que esse povo é diferente? Eles foram criados, foram cevados, estão tão gordinhos, tão fortes, numa terra tão fértil. Por que eles moram na melhor terra do que o restante dos egípcios? Vamos fazer esse povo trabalhar. Aí começaram a serem castigados, a servir na dura servidão. Irmãos, o povo clamou. Somente, irmãos, na nossa dificuldade a gente clama ao Senhor. Por isso, irmãos, às vezes, é amor de Deus, quando você se esquece de Deus na bonança sua, e Deus levantar alguma dificuldade. Você tem que louvar o Senhor pela dificuldade, porque o Senhor está te lembrando de que Deus tem um propósito maior para você. Será que era só para aquele povo desfrutar da boa terra da terra do Egito? Comer do melhor do peixe do Nilo, não é isso? A tilápia do Nilo, que nós fomos para Israel, tilápia do Nilo era tilápia St. Peters. O nome é bonito, né? St. Peter. Nós somos levados em Tiberíades, num restaurante. Hoje, Ezra fazendo propaganda. Hoje vocês vão comer um peixe chamado St. Peters. E nós todos imaginando um peixe nobre, né? Um peixe St. Peters. Aí quando sentamos no restaurante, era tilápia. Tilápia como aqui no Brasil, não é isso? Chamado de St. Peters. Nome bonito. Tinham melões, pepino, não é isso? Carne a se fartar. Esse povo comeu tudo do bom e do melhor. Mas nessa hora, Deus quer lembrar. Vocês se lembram do que Deus disse em Êxodo 19, quando tirou o povo do Egito, passando por Mar Vermelho, com a mão poderosa, o exército de Faraó correndo atrás, pronto para alcançar, ou levar de volta ou para matar. Mas Deus, com a mão poderosa, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho, o povo passou, com pés enxutos, e quando o exército de Faraó entrou nas águas, as águas do Mar Vermelho se fecharam. Pereceram todos lá. E o povo, ufa,
Aí teve ali o que? Um cântico de Miriam. Todos ali aliviados, irmãos. Viram a mão poderosa de Deus. Não viram a mão poderosa de Deus? Tá bom. Então agora, vamos caminhar 3 dias do deserto para servir ao Senhor, não é isso? E em Êxodo 19, que Deus disse: vocês me serão um reino de sacerdote, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês serão um povo para me servir. Vocês serão um povo santo, meu. Irmãos, esse era o objetivo de Deus ter chamado Abraão, Isaque e Jacó. Só que lá no Egito estavam tão confortáveis, não é isso? Com os melhores da terra, viviam em mansões apaineladas, viviam numa Cadillac, né? Lincoln, uma Ferrari, hein? Camaro, você gosta de Camaro? Camaro, Mustang, né? Do bom e do melhor, se esqueceram de que Deus os chamou com um propósito. Irmão, será que a nossa vida é só para viver uma vida boa aqui na terra? A sua vida está confortável? Você conquistou tudo que você queria conquistar? Tua vida profissional, tua família, as propriedades, os bens. Você falou, puxa, finalmente consegui tudo que eu queria. Será que é para isso? Essa noite, vamos fazer uma reflexão. É para isso? Deus quer lembrar você. Ele te salvou. Ele te resgatou. Irmãos, para viver o sonho dele. Um povo dele. Que viva diferentemente do povo do mundo, do Egito. Ele quer um povo exclusivo dele. Para servi-lo. Para concretizar o sonho de Deus. Então pare de ficar contente com o que você tem. Vamos trabalhar para realizar o sonho de Deus. Para começar pregando o Evangelho. Para começar, irmãos, cuidando das pessoas. Bom, mas vamos continuar. Então aí, eles se depararam, logo na saída, chegaram a Mara. E foram beber água. Vocês sabem que não é fácil. Estima-se que eles tinham mais ou menos 2 milhões de pessoas. Né? Foi feito o censo com relação aos homens que podiam sair para guerrear, mas não contaram no censo nem as crianças, nem os velhos, nem as mulheres. Então, calcula-se que tinham 2 milhões de pessoas. Imagina 2 milhões de pessoas. Quantos litros de água precisam para beber cada dia? Hein? Já pensou? Então, até isso, irmãos, Deus tinha que providenciar. Chegaram em Mara, num lugar chamado Mara, eles foram beber água, a água estava amarga. Não era água para limpar fígado, não. Era água amarga mesmo, ruim mesmo para beber. Eles reclamaram. Aí, o que eles falaram? Versículo 24 do Êxodo 15. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Aí o Senhor falou para Moisés, lançar uma árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, no versículo 25. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, até no deserto, irmãos, o Senhor os guardou na saúde. Já pensou se viesse uma peste, iria dizimar todo o povo no deserto? Se viesse uma enfermidade, não tinha UTI, não tinha hospital,
não tinham lugar para curá-los. O Senhor é aquele que sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Bom, nas águas amargas reclamaram, mas numa bonança, né? Você não vê eles agradeceram ao Senhor. Somos assim, né? Reclamam quando o ônibus demora demais. Mas quando você chega no ponto, já chega um ônibus, você não agradece ao Senhor, né? É ou não é? Aí no capítulo 16, eu só estou exemplificando, fazendo um raio-x nosso, né? Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito? Ingratos, né? Ingratos. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, aí lá vem pensando no churrasco, né? Picanha. Não tinha nem dinheiro para comprar picanha, agora pensando em picanha, né? Fraldinha, contrafilé, linguiça, né? Asinha de frango. Para o mais pobre, né? E comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão? Irmãos, eu estou fazendo uma radiografia nossa. Irmãos, a gente não fica reclamando toda vez que nos falta alguma coisa? A gente não fica só reclamando quando o nosso interesse não é alcançado? A nossa necessidade não é alcançada? Irmãos, esse homem é o velho homem. É o velho homem. Você quer continuar vivendo assim? Mais 40 anos no deserto? Eu não tenho mais idade de ficar mais 40 anos. Eu preciso, com a ajuda de vocês, a gente amadurecer logo. Vamos entrar logo na terra boa de Canaã. Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que o ponha à prova se anda na minha lei ou não. Irmãos, Deus providenciou pão, maná, que veio do céu toda manhã. Quando eles saíam da sua tenda, estava pão entregue a domicílio. Era só sair e colher, irmãos. É só colher. E colher não precisa ser ambicioso, não. Colha somente o que é necessário para aquele dia só. Porque no dia seguinte, tem que crer que o Senhor vai mandar de novo. O Senhor mandou pão cada dia desses 40 anos no deserto. Irmãos, você quer mais milagre do que isso? Mas o povo não para de reclamar. Bom, eu não vou... Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Você reclama da falta de carne, Deus manda até picanha para você, né? Só que você vai comer picanha até, né? Capítulo 17. Capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor, tendo aí o povo sede de água. Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, a mesma ladainha, né? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos, nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me?
Irmão, é difícil ser Moisés nessa hora, né? Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos do povo, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Chega uma hora, irmãos, a incredulidade é tanta que você vai duvidar: será que o Senhor está no meio de nós ou não? Será que o Senhor está conosco aqui na igreja? O Senhor não está com outros, não? Irmãos, ó Senhor Jesus, esse é o coração perverso de incredulidade. Ó Senhor Jesus. Vocês têm paciência? Deus mandou 12 espias, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra, lá em Números 13. E os 12 foram lá, e voltaram, deram o relato. E 10 deles, no versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Aí, capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e darei de ti povo maior, farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Irmãos, essa é a radiografia. Então não precisa mais de conferência, não tem palavra. Vamos continuar reclamando, né? Continuar vivendo assim.
Tá bom, né? Tá tudo muito bem. Esperar mais 40 anos, quem sabe, ver o que acontece. Sabe por quê? Entrar na boa terra requer luta. Requer trabalho dos comportores. Requer grupos familiares. Gabi, toda semana, visita vários grupos familiares. Gigantes. Difícil demais. Uma vida mais cômoda, cristã, vida da igreja, é muito mais fácil. É muito difícil. Acho que não é para mim a vida da igreja. Pregar evangelho, cuidar de pessoas. Não consigo nem cuidar da minha família, nem cuidar de mim, cuidar de outros. Irmãos, tudo isso é coração perverso de incredulidade. Tudo isso que eu li, irmão, não está longe de nós, não. Está pertinho de nós. Se nós não tivermos isso como base, irmãos, como nós vamos realmente proclamar que 2018 será um ano do progresso do evangelho? Se não estivermos dispostos a renunciar aos nossos interesses e realmente crer na entrada da boa terra, aprender a negar a si mesmo, fazer cair o meu velho homem, a minha preferência, o que eu gosto, cair no deserto, para viver no Espírito, dispor meu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para cooperar com o Senhor na sua obra. Do contrário, irmãos, é só blá, blá, blá. Vamos ficar mais no blá, blá, blá? Não está na hora da gente realmente trabalhar? Dispostos a negar a si mesmo. Como Jesus, ele não viveu um segundo qualquer, sequer, pela sua própria vontade. Todo o tempo ele viveu conectado ao Deus Pai. Não fez a sua vontade, irmãos, nem sequer um segundo qualquer. Você acredita nisso? Por isso a vida humana dele, irmão, foi aprovada por Deus. E Deus o ressuscitou. Ó, versículo 34, Números 14. Segundo o número dos dias em que espiasses a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Vamos continuar vivendo assim? Voltando lá para Hebreus. Vamos voltar para Hebreus. Vamos sair logo disso aí, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero sair logo disso. Versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus. Pelo contrário, eu vou ler 12 de novo, tá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmão, nós temos um Deus vivo. Ele vai fazer o que ele prometeu. Não é você, basta você cooperar com ele. Você vai ver o poder dele. O evangelho é o poder de Deus. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Irmão, essa palavra-chave. Como nós vamos conseguir, irmãos, vencer esses gigantes da boa terra, expulsar esses gigantes, derrotar o velho homem? Nós nos temos tornados participantes da natureza de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, nós hoje participamos da natureza divina por meio de Cristo. Nós recebemos
hoje da seiva da boa oliveira. Nós hoje, irmãos, participamos da natureza de Deus, que é amor, que é capaz, irmãos, de mudar essa natureza terrena, que é lascívia, fornicação, sensualidade, contendas, brigas, amargura, cólera, ira, né? Capaz de nos livrar disso. E a natureza de Deus, irmãos, vai nos mudar. Isso é conquistar a boa terra. Você está disposto para essa luta, não? Vamos vencer o velho homem que está em nós? Cada vez mais, irmãos, sendo dominado pelo Espírito. Espírito, irmãos, comandando a nossa vida. Dispostos, irmãos, a negar nós mesmos. Bom, ó Senhor Jesus. Tenho até que horas? Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos os que se rebelaram, irmãos, saíram do Egito, viram a mão poderosa de Deus? Por isso, irmão, não basta apenas ver milagres exteriores, não basta apenas ver maravilhas, né, que o Senhor fez. Precisa haver mudança interior aqui, irmãos. Só precisa mudar a gente aqui dentro. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Bom, nosso problema é a obediência, é desobediência. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Eu espero que a palavra dessa tarde aproveite a vocês. Acompanhada pela fé. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, irmãos, olha que chance nova, de novo, você não perdeu a chance não, de novo, se eu quero dar uma nova chance para você, de novo, determina certo dia, hoje, falado por Davi. Irmão, Davi já é na época em que as 12 tribos de Israel já haviam tomado posse da boa terra. Mas Davi, ele falou de novo que há um dia chamado hoje, não é isso? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmão, resta um repouso para nós. Você acredita nisso? Esse repouso, irmãos, é isso aqui, ó. Eu estou anunciando para vocês essa vida comunitária perfeita. Esse é o nosso repouso. Ó, onde eu estou, hein? Porque aquele que entrou, ó, eu gosto muito do versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Não sei se você entendeu esse versículo. Precisa ter experiência para entender esse versículo. Se você alcançou o nível de entrar no descanso de Deus, você também descansa das suas obras. Tudo que você vai fazer daqui para frente, irmãos, você sabe que Deus vai fazer por você.
Eu não sei como explicar para você, só na experiência mesmo. Vocês não sabem, irmãos, a minha luta, quando o irmão Dong estava muito mal, já prestes a partir ao Senhor. A minha luta durou alguns anos, 2 anos. Lutei muito diante do Senhor. Senhor, cheguei a falar para o Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, irmãos, o Senhor tem me feito provar que se eu entrar no descanso de Deus, eu não preciso me esforçar a fazer as coisas. Deus faz. Aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou das suas obras. Ele não precisa mais ele mesmo ficar fazendo artificialmente as coisas, muitas coisas, para poder defender, né, o seu interesse e o território. Mas não precisa, porque essa obra é de Deus. Quem entra no descanso de Deus, não sabe que Deus vai conduzir tudo. Até quando você erra, Deus também vai te mostrar. Deus faz as coisas. Por isso, irmãos, é gostoso entrar no descanso de Deus. E nós, homens tolos, queremos lutar por nós mesmo todos os dias. Estamos todos os dias lutando por nós, lutando pelo nosso interesse, lutando para fazer do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos, não é isso? Brigamos com os irmãos no serviço. A minha opinião é melhor do que você. Meu gênio é mais forte do que você. Eu domino você. Eu estou mais tempo na vida da igreja do que você. Irmãos, tudo isso, irmãos, tem que morrer no deserto. Deus é amor. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Uma coisa mais difícil é dividir alma do espírito. Nós misturamos tudo. Nós sabemos o que é de Deus, o que é nosso. Mas, irmãos, graças a Deus que a palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele consegue fazer-nos discernir. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, Deus está vendo tudo. Ele está no trono. Ele tem controle de tudo. Nada passa desapercebido por Ele. Se você, por algum motivo, você diz, eu não consigo servir da igreja porque eu estou sendo injustiçado na igreja. Eu quis servir, mostrar para os irmãos que aquele serviço era importante e os irmãos me podaram. Eu quis fazer aquela outra coisa, os irmãos me colocaram de lado. Eu fui injustiçado, então não vou mais servir. Eu vou ficar no meu canto. Vou ter que voltar para o Filipenses. Vamos voltar para o Filipenses? Ó Senhor Jesus. Sabe qual é essa vida comunitária perfeita? Eu vou ler de capítulo 2, versículo 1 a 4, de novo para vocês. Ou antes de, vamos ler o Colossenses 3,12. Aí vocês vão entender melhor. Colossenses 3,12. Irmãos, essa vida comunitária perfeita existe. Pode existir. É em nós, é de nós, Deus vai produzir essa vida maravilhosa. A vida da igreja, irmão, vai ser a arca de Noé dos últimos tempos. Na arca vem entrar a vida da igreja tem.
Ó Senhor Jesus. Porque Paulo acaba de falar em Colossenses 3:5, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, que são prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, são essas coisas que tem que cair no deserto. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Tem ou não tem ira entre nós? Ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal, linguagem obscena do vosso falar. Alguns até hoje não conseguiram libertar-se dos palavrões da sua boca. Porque estão tão acostumados já no seu meio, não é isso? Irmãos, vamos santificar nossa boca também. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, esse é o princípio dessa vida da igreja perfeita. Agora, capítulo 12, versículo 12, começa a descrever como é possível. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Você sabe que essa palavra ternos afetos é a palavra grega splankinon. Na medicina tem essa palavra splankinon, em português, que são as vísceras, os intestinos, as entranhas. Aqui foi traduzido para ternos afetos de misericórdia. Irmãos, nas entranhas de Cristo estão essa afeição, ternura, afetos, misericórdia, compaixão. De nós, irmãos, do velho homem nosso, só tem o quê? Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar e mentira. Irmãos, vamos buscar socorro. Vamos buscar socorro. Conhecendo, irmão, na nossa natureza caída, vamos buscar nas entranhas de Cristo essa humanidade perfeita, as qualidades dessa humanidade elevada de Cristo. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão certamente não é um ponto forte nosso, não é? Chegar ao ponto de nos humilhar e pedir perdão, irmãos, é muito para nós. Principalmente para nós homens, machões, né? Nossa, é difícil. Mas muitas vezes é o machão que tem que pedir para a sua mulher, não é isso? Perdão. O mais forte tem que aprender a pedir para o mais fraco. Deus nos perdoou uma dívida tão grande. A gente agarra um irmão, você ontem falou isso de mim. A gente não perdoa. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É ou não é possível, irmãos, alcançarmos esse nível
de uma vida perfeita só é possível se participarmos das entranhas de Cristo, da humanidade elevada de Cristo, cheia de misericórdia. Quando nós olhamos um para o outro aqui, irmãos, no homem natural, cheio de acusação, não é? Condenação. A gente aponta dedo para o outro, não é? Ira, indignação, inveja, contendas, partidarismo, facções. Mas, irmãos, no novo homem, nas entranhas de Cristo, primeiramente o amor de Deus, compaixão, misericórdia, perdão, bondade, mansidão, humildade, um ajudando o outro, suportando-vos uns aos outros, e perdão. Onde há o amor, como é que é? De Deus. Onde há o perdão de Deus, a reconciliação. É tão forte esse amor, vence todo ódio e rancor, e deu meia paz, Senhor, entre os irmãos. Existe esse Shangri-La na vida da igreja. O mundo deseja, irmãos, está ao nosso alcance. Se você for 10 espias dizer, isso é impossível, isso é muito trabalho, é muito sacrifício, muita negação do eu desisto, então você vai cair no deserto. Mas se você é aquele que diz, eu creio, é possível, eu vou começar a praticar isso, você vai alcançar. Irmãos, eu ainda quero ver em vida isso acontecer. Filipenses 2, 1 a 4, como eu disse, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, essa palavra entranhados afetos, de novo, é a palavra splanknon, são as entranhas de Cristo, onde foi traduzido para entranhados afetos e misericórdias. Cristo, Ele conseguiu formar essa humanidade elevada. E essa humanidade, irmão, está disponível para você e eu. Está dentro de nós. Você acredita nisso? Por isso Paulo fala assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmão, só mesmo nesse entranhado afeto e misericórdia, conseguimos pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. O que é ter o mesmo amor, irmãos? Não ter preferências. Eu olho com o amor de Deus, todos. Eu não escolho quem amar mais, quem amar menos. Irmãos, porque Deus ama, Deus é amor. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, sejais unidos de alma. Coisa mais difícil é ser unidos de alma. Precisa, irmãos, ter a alma trabalhada, ter a alma transformada. Irmãos, esse trabalho que Deus está fazendo em nós, no deserto, fazer cair o velho homem, exatamente é o trabalho de transformação da alma e a salvação da nossa alma. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Irmãos, não faça nada para criar partido na igreja. Puxa uma irmã do lado e fala, olha, eu não concordo com isso, porque você sabe também, essa irmã também não concorda. Eu não concordo com isso, tal. Aí começa a formar um partido dos que não concordam. Daqui a pouco forma um partido dos que concordam. Irmão, não é bom isso, não é saudável para a igreja. Nada façais por partidarismo e nem por vanglória. Fazer tudo, irmão, para mostrar-me, para aparecer.
Irmão, nós não precisamos dessa glória. Ó, eu que falei isso, tá? Eu que fiz isso. Eu que iniciei esse trabalho. Olha como é que está hoje. Irmãos, é vanglória. Vanglória. Tudo é para a glória do Pai. Mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o ponto difícil. Considerar cada um os outros superiores. Irmãos, só assim você consegue de fato cooperar com os irmãos. Se você considera os outros inferiores, você vai falar como para subordinados. Você vai dar ordem, você vai dar bronca. Irmãos, mas se você estiver nas entranhas de Cristo, mesmo, irmãos, colocando ordem às coisas, o que as pessoas sentem é amor, compaixão, perdão, muita paz, muito perdão, não é isso? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Irmão, vamos pensar no que é dos outros. O povo de Israel, quando saiu no deserto, só pensava no que era dele. Faltou pão? Reclama. Faltou água? Reclama. Faltou conforto? Reclama. Coitado do Moisés, né? Moisés nem tem culpa nisso. E tudo joga em cima de Moisés. Irmãos, esse é o velho homem. Vamos continuar assim? Qualquer coisa, vão reclamar dos presbíteros. Qualquer coisa, vão reclamar quem estão à frente da obra. Qualquer coisa, vão reclamar quem está à frente, né, da igreja. Irmãos, podemos reclamar, mas você vai ficar então mais 40 anos. Não quero ficar mais 40 anos. Vamos crescer, irmãos. Vamos crescer. Ó Senhor. Hebreus. Vou procurar terminar, tá? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus 4. Versículo 16. Tem um jeito, irmãos, da gente recorrer da humanidade elevada de Cristo. Puxa, eu estou aqui no serviço com os irmãos aqui, não estamos chegando a conclusão nenhuma. Cada um tem a sua opinião, e a conferência está aí na frente, o evento está aí na frente, a gente não está conseguindo chegar num consenso. E agora? Muito conflito, muita opinião, muita discussão. Essa hora, irmão, alguém tem que buscar socorro. Quando você está numa crise de emergência de saúde, você vai para onde? Vai para pronto-socorro, não é isso? Aqui tem um pronto-socorro aqui no versículo 10. Não, perdão, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está no meio de um dilema na relação conjugal. Num determinado ponto, a tua mulher não concorda com você. E ali vocês criaram um impasse. Aí um vira as costas para o outro. O ambiente fica terrível em casa. Aí você não aguenta mais. A gente tem que vencer isso. Para quem você vai apelar? Para quem? Vai buscar em Cristo a humanidade elevada. Nela tem tudo que você precisa. Então vai para pronto-socorro. Vai para... Achega-se confiadamente junto ao trono da graça. Você vai receber misericórdia. Não vai receber tapa, não. Vai receber misericórdia. Você vai achar graça. Ele vai te socorrer na hora oportuna, em ocasião oportuna. Ele vai te socorrer quando você invocar o seu nome. Quando você voltar para o Senhor, na comunhão com o Senhor, Ele vai dispensar as qualidades da humanidade perfeita de Cristo. Você acredita nisso? Eu acredito. E eu pratico. Só que, irmãos, eu e você não podemos viver todo o tempo no pronto-socorro. Toda hora, pronto-socorro, pronto-socorro. Não posso viver assim. Irmãos, a minha vida normal, a minha dieta diária, tem que também já estar me curando. Não é?
eu preciso incorporar a humanidade elevada de Cristo já no meu dia a dia, normalmente. Ou não é? Embora isso leve tempo, mas não precisa acontecer. É isso que eu chamo de tão grande salvação. Ele quer te salvar dia a dia. E como acontece isso, irmãos? Como acontece isso? Como é que Deus, por meio de Cristo, consegue nos salvar dessa natureza terrena, desse velho homem com tantas coisas negativas? Como é que Deus consegue me salvar? Irmãos, também é por meio de sofrimentos. Também é por meio de sofrimentos. Irmão, não tem atalho não. Se alguém pregar aqui, ó, pare de sofrer, vai direto para o céu. Não existe isso, tá? Romanos 5. Vamos lá rapidamente. Romanos 5. Eu vou terminando, tá bom? Fique tranquilo, não vou ficar até meia-noite não. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Muita gente lê esses termos e passa batido. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é isso? O que é isso? Por que a gente deve se gloriar na esperança da glória de Deus? É a salvação se completando em nós até o fim. A consumação da grande salvação em cada um de nós, irmãos, é a glória de Deus, Deus nos glorificando. É a esperança, essa é a nossa esperança. A esperança da glória de Deus, irmãos, é o final da salvação plena de Deus. Nosso corpo, até o nosso corpo ganhará um corpo da glória. A nossa alma terá crescido e amadurecido ao ponto, irmãos, de Deus glorificar a nossa alma. E nosso espírito, irmãos, claro, já tem a glória de Deus. Nosso ser tripartido, irmãos, será glorificado. Esse é o final do trabalho de Deus, da grande salvação de Deus. Então, toda vez que você vê a esperança da glória de Deus, irmãos, é o final da nossa salvação. Quando isso já aconteceu, o Shangri-La já terá acontecido. É possível, não é? Tá bom. Então, como isso é possível? Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabe qual é o segredo da gente já incorporando a humanidade perfeita de Jesus na nossa alma, no dia a dia, durante o dia a dia? Irmãos, é através das tribulações. Mas não é aquela tribulação que você pensa, como eu pensava quando era jovem, adolescente, né? Puxa, eu pensava sempre em tragédias. Não, não é isso aí. Irmãos, a tribulação é o que nós passamos todos os dias. Todos os dias tem as suas tribulações, ou não tem? Todos os dias você e eu temos as suas tribulações, temos as nossas tribulações. Na vida da igreja, servir junto com os irmãos, tem as nossas tribulações, né? Tudo, irmão, tem as nossas tribulações. E nessas tribulações estão, irmãos, o segredo, a sua postura diante dessas tribulações está o segredo de você incorporar a humanidade elevada de Jesus, ou não. Se você murmurar, faltou água, murmura. Faltou carne, murmura. Não tem picanha, murmura. Aquele irmão assim, murmura. Aquela irmã é daquele jeito, murmura. Irmãos, você nunca vai crescer. Você vai continuar na sua humanidade velha. E quando ela cair no deserto, você cai junto. Mas, irmão, se você aproveita cada tribulação da sua vida, até o ônibus que atrasa, irmão, não é fácil, né? Eu já reclamei muito.
Até o semáforo que você encontra tudo fechado. Você conseguir dar graças a Deus? Aproveite, irmãos, cada tribulação para incorporar a humanidade de Jesus. Eu contei esse caso, você está sendo injustiçado. Os irmãos líderes estão injustiçando você, não dando espaço para você. Ou falaram mal de você sem conhecer você. O que você deve fazer? Junta um grupo de jovens aqui, vamos fazer uma conspiração? Vamos podar esses irmãos líderes? Vamos fazer o nosso grupinho? Irmãos, é assim? Pode fazer isso, vai continuar no deserto. Mas, irmãos, se você aproveitar, você está sendo injustiçado, vai diante do Senhor. Senhor, o que eu faço? Sabe o que o Senhor vai falar a você? Se submeta. Mas não está fácil. Os irmãos estão falando mal de mim. O Senhor não vai discutir com você. O Senhor fala, se submeta. Aprenda lições de vida. Aprenda. Você nunca vai se arrepender disso. Acredite em mim. Se você se humilhar na presença do Senhor, Ele com a mão poderosa poderá te exaltar. Mas se você procurar vindicar e reivindicar por si mesmo, procurar se exaltar, Ele vai te humilhar. Irmão, vamos aproveitar cada situação. Não importa eu estou sendo justiçado, injustiçado, não importa. Não, irmãos, meu chefe lá no trabalho também, só está me podando. Irmão, não reclame, não reclame. Use todas as circunstâncias para ir diante do Senhor e incorporar a humanidade de Jesus. Para você ter mais comunhão com o Senhor. Você servir mais na igreja. Ser mais ativo nos grupos familiares. Nas reuniões, você também se edificar os irmãos. Pregação do Evangelho. Em tudo, irmão, seja positivo. Não importa se os outros estão podando você, não importa. Deus é aquele que você, cada um, há de prestar contas com Ele. Ele sabe de tudo. Ele quer ver cada um de nós, irmãos, a crescer, a amadurecer. E assim você acredita que logo, logo, irmãos, nós vamos ter paz na igreja. O final desse hino não é paz? Entre os irmãos? Porque começa por amor, e Deus é amor. E continua com perdão, vai para reconciliação e vai até paz. E a paz é o resultado final. Não é? O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Irmãos, aí os budistas buscam, mesmo em momentos mais tristes de sofrimento, eles não são mais tocados pelo sofrimento. Isso eles chamam de estágio de transcendência. Aí ele é chamado de Buda, sabia disso? Ele não pode estar sofrendo, mas não está mais sofrendo, ele está fora desse sofrimento. Então, na verdade, isso tudo, irmãos, é filosofia humana. Mas nós, espiritualmente, existe isso. Nós podemos, irmãos, estar no meio de um sofrimento pela edificação da igreja, mas ter muita alegria. O livro de Filipenses, se acredita que Paulo estava no extremo do seu sofrimento. Ele passou por todo o sofrimento na terceira viagem, foi preso, quase morto, foi para Cesareia e foi ser julgado em Roma, e na viagem, aquele naufrágio, quase morre e tal. E quando chega em Roma, ele teve um privilégio de alugar uma casa, mas é prisão domiciliar. Ele tinha algemas, tinha um soldado ao seu lado. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Mas, irmãos, o livro de Filipenses é o livro que, se você procurar na Bíblia, é o livro que mais fala de alegria. Alegrai-vos. No entanto, regozijo. Ainda regozijarei. E vós regozije comigo. Irmãos, é muita alegria. Quando você, irmãos, alcança um certo nível, irmãos, as coisas não te tocam mais. Você sabia disso? Não te tocam mais. Os sofrimentos não te tocam mais. Porque você está no nível, você está no descanso de Deus.
Irmão, esse nível não é Buda, não. Esse nível, irmãos, é o nível da vida perfeita da igreja. Você quer viver essa vida? Aí qualquer um que você trouxer na vida da igreja, irmãos, ele vai ver aqui, um aqui, ama aquele outro irmão, apoia aquele irmão, ora por aquele irmão, mesmo nos defeitos dele, nas falhas dele. Aquele outro, então eu vejo perdão, eu vejo cumplicidade, eu vejo aqui o amor verdadeiro, não é fingido aqui. Irmãos, quem não quer ficar num lugar desse? Cada vez mais esse mundo, irmãos, vai indo de mal a pior. Dali a pouco, irmão, esse mundo não é mais lugar para se viver. Mas existe um lugar. Está sendo construído agora e vamos chegar lá. E no final dos tempos, onde, irmãos, as ideologias de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo, irmãos, acabar de arruinar a nossa sociedade. As famílias serão todas desfeitas. E quem não concorda com isso não tem nem para quem apelar, falar com quem, porque você fala um A, você já é condenado, não é isso? Mas existirá um lugar. Haverá uma vida comunitária perfeita. Esse lugar, irmãos, é a arca para fugir das águas contaminadas do mundo. Esse lugar é a vida da igreja. Se a pessoa quer salvar suas famílias, irmão, sua família, não tem mais outro lugar que salve a sua família. É na igreja. Eles vão vir aqui. Mas se esse ambiente não estiver pronto ainda, irmãos, eles vão chegar aqui também cheio de conflito. Um briga com o outro, irmãos. Que negócio é esse? Irmão, não está na hora da gente construir logo isso? Construir essa arca. Irmão, o Senhor vai acrescentar dia a dia o número do que irão sendo salvos na vida da igreja. E o reino será introduzido dessa forma, nós terminaremos essa era. Todo sofrimento se irá e Deus enxugará nossas lágrimas. Irmãos, hoje vale a pena viver para essa luta de entrar na boa terra de Canaã. Você quer ser as 10 espias ou você quer ser Caleb e Josué? Creia nessa palavra. Só que você tem que mostrar de fato o dia seu daqui para frente. Você tem que ter compromisso com a vida da igreja. Você não pode mais viver como se estivesse visitando, como se estivesse, apenas descompromissadamente apenas um visitante. Não, você precisa se envolver. Você precisa se edificar, ajudar, pregar o evangelho, né, Gabi? Maravilhosas essas fotos que você tem mandado para a gente. Irmão, eu espero que vocês todos possam mandar mais fotos assim. Grupo familiar? Grupo familiar? Tira uma foto para encorajar o outro. Irmão, nós queremos que todo dia, tomara que todos os dias tenhamos reuniões assim, cheias de amor, não é isso? E no final sempre tem uma mesa, né? Eu gosto disso. Irmãos, eu vou dizer para vocês, a minha maior alegria, irmãos, não é comer boa comida num restaurante refinado, não. A minha maior alegria é comer com companhia que eu gosto. A melhor comida se come com quem você gosta. É ou não é? Então, na vida da igreja, irmão, estão quem nós gostamos. Eu quero comer junto com os irmãos na vida da igreja. Tá? Mas não sou comilão, não. Mas, irmãos, a gente quer viver, até dividir esse momento junto com os irmãos. Irmão, Jesus é o Senhor. Vida da igreja, uma vida comunitária perfeita. É possível, é sonho de Deus, é meu sonho, eu creio que também é seu sonho. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. As crianças vão fazer uma apresentação falando do Senhor. Hoje na salinha, eles viram sobre amizade. E não tem amizade melhor do que a nossa com o Senhor, né? Amém. Então eles vão fazer a apresentação. Amém. Amém. Amém.